gravar. Pronto, tá gravando agora. Então essa semana vocês basicamente vão ter aula só comigo, né? Quase. Botaram todas as minhas disciplinas agora nesse primeiro módulo. Então vocês vão ter aula comigo nessas 2 semanas, até o dia 20, e depois não vão ter aula comigo quase quase 2 meses. É mesmo. Agora eu vi o coisa que ele botar aqui no grupo, professor. O módulo, o segundo módulo que já começou, eu vi aqui no grupo já. O horário, né? Isso mesmo, você vai ter aula com nós há 2 semanas. O horário você vai ter duas aulas com nós 2 semanas, a gente não vamos nem te contar nem mais 2 semanas. É que eu vou estar de férias depois disso. Eu não tirei férias em 2020, porque eu tinha... É que eu não tinha tirado férias ano passado. Porque ano passado eu entrei dia 20 de janeiro, só que daí, quando todo mundo estava de férias, eu não tinha completado 1 ano de trabalho. Daí eu não pude tirar. Então eu vou tirar férias agora em julho. Daí então botaram... agora eu entendi. Daí todas as minhas disciplinas vão ser agora, tudo agora, para depois em julho daí eu não ter nada. Tá, pessoal? Então a próxima questão, o que é uma chave primária? E aí, pessoal? Eu não sei, professor, já me esqueci que é a chave primária. Alguém sabe? Esqueci, professor, que é a chave primária. Marcos ou Gustavo? Chave primária é... Eu me esqueci mesmo. Chave primária nunca pode ter um valor nulo. Eu me esqueci. Pera aí. Não tem É problema. mais ou menos isso. A chave primária não pode ter mais de uma chave igual. Isso, certinho, perfeitamente, exatamente isso. Por exemplo, RG, CPF, são números que nunca vão se repetir. E tem esses números justamente, por exemplo, porque nome não é suficiente. Várias pessoas têm um nome igual. Então, tu não pode identificar uma pessoa pelo nome, porque pode ter 2 pessoas que têm o mesmo nome. Então, tu precisa um número, alguma coisa que garanta que cada pessoa seja diferente. E isso é especialmente importante em banco de dados. Tu nunca pode ter 2 alunos que são iguais, tu nunca pode ter cópias de alunos, né? Então, tu precisa sempre que cada aluno seja diferente. Então, se tu não pode diferenciar aluno pelo nome, tu tem que ter um valor que diferencie. Pode ser CPF, pode ser RG, pode ser número de matrícula. Então é por isso que a gente tem o número igual acontece aqui. Tá, Marcos, pode falar? Então é por isso que a gente tem o número da matrícula. E isso, número de matrícula é justamente a identificação de vocês como alunos, né? Pronto, agora a Clarice pode falar. Tentar controlar para não falar ao mesmo tempo. Tá. Se tiver 2 de número de identidade de CPF, acontece o quê? Tu escolhe um deles. Tu não, por exemplo, a gente chama, né? Quando tem 2 números que são únicos, a gente fala que eles são candidatas, chaves candidatas. Mas se tem 2 números aí, a gente vai escolher um deles para ser a chave primária. Por exemplo, a gente grava as informações de vocês de CPF, de RG e número de matrícula. No SIGA, lá no programa que controla as notas. Mas só vai ter uma chave primária. No caso, provavelmente vai ser o número de matrícula. Não quer dizer que as outras não serviriam, as outras também serviriam. Mas a gente só vai escolher uma delas.
Então, tá. Tipo assim, então, tipo assim, quando ele for fazer uma identidade, fazer um CPF, ele pode conectar um número para fazer o CPF ou a identidade, né, professor? Para ser a chave primária no banco de dados. Sim, tu tem que escolher um deles, né? Só que justamente não é para cada pessoa, vai ser uma escolha do programa, né? Então, quantas chaves primárias uma tabela pode ter? Vai ser, pode ser menos de duas, uma por aí. Só uma atividade, só uma chave primária. Tá? Então essa uma mesmo, sabe, primária, pensava que era duas, mas essa uma mesmo, agora que me lembrei. Tá? Então, beleza. E agora vamos para a questão 5. Então, na questão 5, até vou pegar, abrir a atividade de vocês que estão aqui, para a gente poder fazer essa correção. Marcos não entregou a atividade ainda? Eu já entreguei, professor. Deixa eu ver. Ou eu estou na turma errada. Ah, eu estou no Info A. Óbvio que não vai achar. Aqui, Marcos. Até. Tá aqui. Vou pegar de vocês. Então, aqui tá aqui. Vou pegar Marcos aqui. E vamos pegar também do Gustavo. É o Gustavo Batista ou o Gustavo Lima? É o Batista. Batista. Vamos ver Gustavo Batista aqui. Acho que não peguei aqui ainda. Gustavo Campos. Eu não tenho aqui Gustavo ainda nas entregas de atividades. Não sei se mandou depois ainda, porque aqui ainda não coloquei. Não, na minha pasta ainda não tem. Então vamos ver pela do Marcos. Tá, então, primeira questão, né? Estão conseguindo ver a tela? Sim. Então, desenvolver o diagrama. Professor, sim. Desenvolver o diagrama entidade e relacionamento para as seguintes situações. Um aluno realiza vários trabalhos, um trabalho é realizado por um ou mais alunos. Então, um aluno realiza vários trabalhos. Então, certinho, a cardinalidade aqui, um aluno realiza N trabalhos. Ele só falou da cardinalidade máxima, então é só isso que é importante a gente colocar aqui. Se fosse 0 ou 1 aqui, eu daria certo igual, porque ele não diz o mínimo, ele só fala do máximo, né? Um aluno faz vários trabalhos, ele não fala no mínimo. Mas agora, nessa frase aqui, um trabalho é realizado por um ou mais alunos, significa que todo trabalho tem no mínimo um aluno. Então, aqui tem que ser mínimo 1, máximo N. Então, A tá certinha, totalmente correta. Então, podemos interpretar exatamente dessa forma. Deu para entender? Sim. Um diretor, Sim, professor, deu. diretor dirige no máximo um departamento. Também, novamente, a gente só está falando no máximo, né? Então, aqui pode ser 0 ou 1 o mínimo, que eu não faria distinção, porque ele não está falando do mínimo, ele só está falando do máximo. Então, o máximo é 1. Então, o máximo é 1 já atende o que foi pedido. Um departamento tem, no máximo, um diretor. Mesma coisa. Máximo 1. Então, se vocês colocassem aqui 0, 1, 0, 1, eu também daria certo. Se colocasse 0, 1, 1, também estaria certo. Por quê? Essa frase ela só está falando do máximo. Ou seja, o mínimo não está especificando. Então, se ele não está especificando o mínimo, eu não vou cobrar o mínimo. Então não é obrigatório colocar no mínimo ou máximo. Assim, não é obrigatório, mas é altamente recomendado, tá? Porque pense assim depois lá no banco de dados, aqui, essa frase, imagina assim, vocês como programadores, tá? Vocês vão ler essa frase. Um diretor dirige no máximo um departamento.
Um departamento tem, no máximo, um diretor. Então, aqui vocês teriam que justamente ficar com essa dúvida. Peraí, pode ter departamento sem diretor? Então, não. Então, o mínimo é 1. E a mesma coisa assim, pode ter diretor que não dirige nenhum departamento? Não, também. Não, porque senão ele não seria diretor, né? Não. Então, aqui vocês podem fazer a dedução lógica, né? Então, pela lógica, tá certinho, 1 e 1. O mínimo, vocês podem deduzir o mínimo, tá? Mas quando não podem deduzir, vocês teriam que perguntar isso para o cliente. Por exemplo, aqui, um aluno pode não realizar nenhum trabalho? Pera, você pode repetir de novo? Um aluno pode não realizar nenhum trabalho? Não, ele tem que realizar o trabalho. Não, ele pode não entregar nenhum. Ele pode ser um aluno que não entregou nenhum trabalho. Ele vai ficar com uma nota baixa. Mas ele pode não entregar. Então tem coisas que a gente pode deduzir, né? Aqui, permitir. Beleza. Aí, então ele pode. Então o mínimo a gente deduz. E se a gente não conseguir deduzir, teria que perguntar para o cliente. Então, um autor escreve vários livros. Um livro pode ser escrito por vários autores. Então, um autor escreve. Um autor pode não escrever nenhum livro? Não, porque ele não seria um autor. Exatamente. Um autor que não escreve livro não é um autor. Pode não. Tá? Então, um autor que não escreve livros não é um autor. Então, no mínimo, 1. Clayson está tentando falar alguma coisa com nós ou tá... Não, eu vou falar, professor. Ei, professor, tipo assim, ó. Tem um ator que fabrica um livro. Aí o outro vai querer fabricar e também não pode ficar o nome igual do livro, né? Não pode ser 2 livros do mesmo ator que o outro fez o livro, né? Sim, pode ser. Tu pode ter mais de um autor no livro. E tu pode ter o mesmo autor criando vários livros diferentes. Agora eu entendi agora. Então, aqui, um autor escreve no mínimo um livro, no máximo N livros, ou seja, pode escrever vários livros diferentes. Um livro vai ser escrito por, no mínimo, 1. Pode ter livro que não foi escrito por ninguém? Pode ter livro que não tem autor? Não. Não. Então, mínimo 1, máximo N. Certinho. Mesma coisa, ó, pode ver. A frase não diz o mínimo. Mas o mínimo, normalmente, a gente pode deduzir. A gente pode tentar, com a lógica, encontrar o mínimo. Então, uma equipe é composta por vários jogadores. Um jogador joga apenas em uma única equipe, né? Então, perfeito. N e N, né? Aqui, ó, tá, pessoal? Aqui tu botou, Marcos, tu botou mínimo N, máximo N, né? Uma equipe vai ter, no mínimo, vários jogadores e no máximo vários jogadores. Tá correto, mas não seria necessário, tá? Por exemplo, aqui, como é... Oi? Se tiver os jogadores jogando em 2 equipes, professor. Oi? Ele tá perguntando se tiver 2 jogadores em 2 equipes. É isso.
Não, não, pode ter vários jogadores na mesma equipe. Só que aqui é só, beleza, tá certinho, mínimo N, máximo N. Tu colocou que uma equipe vai ter vários jogadores, tá? Só que não faz muita diferença para nós no projeto do banco de dados saber que pode ter um mínimo de vários jogadores, tá? Então, o que a gente pode colocar aqui é o mínimo 1. Não, vou dizer, o jeito que tu fez tá mais certo, tá? Só que justamente não importa muito o mínimo ser maior do que 1. Porque o que a gente só precisa saber é se vai ser mínimo 0 ou maior do que 0. Porque isso depois vai implicar em como a gente vai criar o banco de dados no computador. Então a gente só precisa saber se o mínimo é 0 ou não, tá? Então, se tem um mínimo que pode ser vários, né? Então a gente só fala, o mínimo é 1. Então, mas pode ser mais do que 1. Então, entendi. Mas isso aqui tá certo, só não é exigido, tá? Isso só deixa mais claro, justamente. Tu tá falando que uma equipe nunca pode ter um jogador só, sempre tem que ter mais de um jogador, que também é correto, é uma interpretação correta. Só que isso não vai fazer tanta diferença lá depois, quando a gente for criar o banco de dados. Se a gente tem um 0 ou um 1, aí faz diferença. Por exemplo, se a gente está falando que uma equipe pode não ter jogador, aí quer dizer que não precisa ter uma conexão, né? Então, isso vai ter um impacto grande. Mas ter por exemplo, você ter um mínimo de 1 ou de vários, já significa que a equipe vai ser obrigatoriamente conectada com o jogador. E aí não importa se é uma conexão ou mais. Importa que já vai ser uma conexão obrigatória. Mas está certinho também. Os jogadores compõem mínimo 1, máximo uma equipe. Também está certo. Um cliente realiza várias encomendas e uma encomenda diz respeito a apenas um cliente. Então, um cliente realiza no mínimo 1, no máximo N encomendas, correto. Agora aqui não está correto. Olha aqui. Uma encomenda diz respeito a apenas um cliente. Então é apenas um. Aqui o máximo é 1. Aqui tá errado. Tinha que ser um 1, porque uma encomenda é realizado por um cliente. Tá. É por causa que eu não prestei atenção nessa parte. Mas então, beleza. Então essa daqui seria a nossa questão 5. Deu para entender até aqui? Uhum. Deu. Então, beleza. Questão 6. Então, o que é um relacionamento N para N? Vamos lá. Então, já que tu que fez a questão, lê para nós aí a resposta, Marcos. Os relacionamentos do tipo NN ocorrem quando vários registros de uma tabela se relacionam a vários registros de outra tabela. Ou seja, em nenhum dos lados há exclusividade no relacionamento. Tá, exato, isso daqui. Então, isso a gente significa justamente quando tem uma conexão de várias. Lembra que tem aquela diferença de instância e esquema, né? Entidade é o genérico. Mas a gente vai ter, então, por exemplo, aluno é uma entidade. Agora, o Marcos, o Gustavo, o Clayson são instâncias de alunos, são exemplos de alunos, né? Então, um relacionamento N para N quer dizer que justamente as instâncias da entidade se conectam a várias instâncias de outra entidade. Então, por exemplo, eu vou ter o Marcos se conectando com a disciplina de banco de dados, com a disciplina de análise de sistemas, com a disciplina de programação. Ou seja, o Marcos vai estar conectado a várias disciplinas.
E, por exemplo, a disciplina de banco de dados vai estar conectado a vários alunos. Banco de dados vai se conectar ao Marcos, ao Clayson, ao Gustavo. Então a gente vai ter várias conexões dos dois lados, né? Então isso é um relacionamento N para N. Então tá certinho. Então tá bem certa a questão 6. Essa 7, Jesus Cristo, olha. Então aqui tá meio, aqui a gente já vai ter que, por isso que é importante ser por vídeo, né? Porque daí a gente pode discutir, fazer os desenhos, tá? Então, construir um diagrama ER para pegar as campanhas do time favorito. Então, essa daqui, a ideia era usar... uma dúvida, professor, também. Sim, mas então a gente vai tirar agora as dúvidas, tá? Então, essa questão, a ideia era usar, então, aquele texto que eu respondi junto com vocês. Alguém de vocês tem aquela imagem salva para me mandar aqui para a gente poder ler? Ou vou ter que procurar? Deixa eu ver aqui se eu consigo procurar. 7. Futebol. Esse foi uma coisa da passada da peça do carro. Eu fiquei com a dúvida que deixa eu falar rapidinho. Ah, deixa eu ver aqui. Procurando só aqui a mensagem lá do futebol. Deve ser tipo quando o jogador com o campeonato brasileiro, tipo assim, aí, tipo assim, quando termina o jogo, né? Aí eles chamam, né, o ponto dos jogadores, saldo de gol, saldo de gol e os outros pontos, né? O ponto que faz o gol. Aí é o sistema que faz o análise desses pontos dos jogadores, Não é isso aí não, professor? Acho que é, mas... Acho que tá aqui. Vamos lá. Então, beleza, vamos pegar aqui. É composto por times de futebol. Cada time possui as seguintes informações: nome do time, data da fundação, estado, cidade e nome do seu estádio. Olhando para cá, qual seria a nossa entidade? Esse parágrafozinho. O campeonato é composto por times de futebol. Então, campeonato e times. Não, Eu peraí. acho, né? Eu tô falando que eu tô coletando dados sobre o campeonato? Olha aqui, Sim. isso daqui. Ah, tá. Nome do time, data de fundação, estado, cidade e nome do estádio. Então a entidade é time. Exatamente, a entidade é time. Então, e aqui, ó, olha aqui. Tu criou a entidade certinho. Mas Só tu que eu não coloquei os negócios, o nome. os atributos. Vamos pegar aqui, vou abrir então aqui um PowerPoint para a gente ir fazendo. Tá? Alguém está com o microfone aberto. Vou pegar aqui, time. Professor, isso é um atributo, Oi?
time é a entidade. Atributos são essas informações aqui. Nome do time. Então a gente vai botar aqui um círculozinho. Nome. Do jogador. Nome do jogador é um Nome do atributo. jogador, né, professor, também? Nome do jogador é um atributo do jogador, não do time. Atributo. Então o time tem um nome, uma data de fundação. Sim. Data, fundação. Então o nome do time é... Então, para ser o nome do time mesmo, vai ser entidade, né? Time é entidade. Nome do time é um atributo da entidade. Estado. Cidade. Então na alguma cidade que acontece o jogo, são a cidade ou atributo? Isso. E aqui ainda tem no estádio, né? O estádio. Então esses seriam... Por exemplo, se um jogador for jogar no estádio, vai ser entidade. Entidades são as coisas genéricas, né? Por exemplo, aqui tu falou, um jogador vai jogar num estádio. Aí é um relacionamento. Tu tá falando que tem um jogador que vai fazer alguma coisa num estádio. Então aí tem a entidade jogador, uma entidade estádio e jogar é o relacionamento. Entendi agora eu entendi. Beleza. Então, cada time é composto por um número de jogadores. As informações dos jogadores são nome do jogador, data de nascimento, número da camisa e posição onde joga. Então, olhando para isso aqui, qual que é a nossa entidade? Atributo? Não, qual que é a nossa entidade? Eu quero saber primeiro. Não sei. Agora eu esqueci de tudo. E aí, pessoal, olhando para esse texto, qual que é a nossa entidade? Do que eu estou coletando informações aqui? Alô? Marcos, Oi, Gustavo? eu me esqueci, professor, Alô, voltei. Então olhando para cá. Tá aí o Gustavo e o... Peraí, o Uzumaki. Quem é o Uzumaki? Aí eu não sei. É o Éden. O Éden, tá. Tá, então, e aí, olhando para esse texto aqui, então. Cada time é composto por um número de jogadores. As informações são nome do jogador, data de nascimento, número da camisa e posição onde joga. Então, qual que é a entidade aqui? O jogador? Jogador, né? Porque a gente está coletando informações do jogador. Então, vamos olhar aqui. Tu criou o jogador? Criou. Mas tu criou a entidade de jogador. Mas só peguei. Não botou Mas só peguei as estatísticas. Só que ali ele diz, né, quais são os atributos. Beleza, então vamos botar aqui. Jogador vai ter um nome, uma data de nascimento, número da camisa, O nome nome do jogador, né? Número, camisa,
E a posição onde joga. O nome do jogador vai ser Davi Gomes. Então, essa é a nossa entidade jogador com seus atributos. Então, aqui, ó, cada time se enfrenta em 2 partidas, tá? A cada partida é necessário gravar as seguintes informações: data da partida, time mandante, time visitante, gols do mandante, gols do visitante, tá? Ou seja, qual que é a nossa entidade aqui? A gente tem alguma entidade? A partida? A partida, porque a gente está coletando informações da partida, né? Então, beleza. Então, Sim. vamos pegar, então, agora partida. Partida vai ter o quê? Uma data. Uma data para iniciar o jogo. Isso, a data da partida. O time mandante. Por que é importante o time mandante? Saber quem é o time mandante? O time mandante Faz ideia, quando. É o time que vai ser a partida é sempre no estádio do time mandante. Então, por exemplo, vai ter Grêmio e Flamengo. Se for no Maracanã, mandante é o Flamengo. Se for na arena do Grêmio, o mandante vai ser o Grêmio. O visitante. O Grêmio. Então é partida dentro e fora de casa. Isso, partida dentro e fora de casa. Só que como tu não sabe quem é, pensa, dentro e fora de casa é sob a perspectiva do time. Por exemplo, o Flamengo. O Flamengo vai jogar dentro e fora de casa. Só que a partida é genérica, ele não sabe quem é dentro e fora de casa. Dentro e fora de casa de quem? Então, a partida registra quem que é o mandante, quem que é o visitante. Qual que é o time que tem o estádio, qual é o time que está visitando. Tá? Então, a gente vai ter ainda gols do mandante, gols mandante, para saber como é que é o placar, né? Como é que a gente sabe quem ganhou? A gente vai ver os gols do time que manda no estádio e os gols do time que visitou. Daí a gente vai saber quem ganhou a partida. Gols Tipo assim. visitante. Tipo um time jogou na casa, tipo o visitante jogou na casa dele com outro time. E como o time visitante ganhou, aí vamos ver o placar do time visitante do estádio dele que ele jogou. Isso. Tá, então, aqui, ó. Cada time se enfrenta em 2 partidas. Ou seja, existe um relacionamento de time com partida, né? Quando ele fala aqui, ó, cada time se enfrenta em partida. A gente tem time, a gente tem partida, então tem que ter um relacionamento aqui. Que é se enfrentar, né? Enfrenta, ou joga, né? É. Tá? Então, um time joga partidas. E agora vamos botar as cardinalidades. Um time joga em quantas partidas no mínimo?
Ah, Eu acho que uma, né? de partida. Mínimo uma, máximo Uma posição. Várias. várias, né? Agora, uma partida, são quantos times... Em uma partida, quantos times vão ser? Vão ser dois, não. Rapaz, Mínimo agora. dois, máximo dois, né? Vai ter um. Vai ter. Máximo dois. Uma partida vão ser jogados no mínimo de 2 times e um máximo de 2 times. Uhum. Tá? Beleza, então. Em uma partida, um jogador pode fazer gols, onde é necessário gravar o horário do gol. Tá? Então, o que isso implica aqui? Então, o que significa aqui? Ó? Em uma partida, um jogador pode fazer gols. O que vocês entendem que essa frase vai adicionar para nós? Que vai ser registrado o gol. Pois é, aonde isso vai ser registrado? Na partida. Tá, Ou no jogador. olha aqui, o que ele fala? Em uma partida, um jogador pode fazer gols. Não tem, a gente não tem uma entidade partida e uma entidade jogador? Sim. Ou seja, fazer não é um verbo. Então vai ser uma relação. Isso, exatamente. Fazer gols é um relacionamento de um jogador com a partida, né? Então a gente vai ter aqui um relacionamento. Também vai ser tipo jogar, que é basicamente, né, que o jogador vai jogar na partida. Entende? Então o jogador vai jogar na partida. Vamos pegar aqui e mudar essa cardinalidade para cá para ficar bem claro. Um jogador pode jogar em quantas partidas no mínimo? No mínimo um, no máximo várias. Um reserva vai jogar uma partida? Vai, se algum jogador se machucar. Tá, mas é obrigatório? Não pode existir um reserva que não vai entrar em nenhuma? Então, 0. Mínimo 0, porque assim, e se o jogador se lesiona? Ele ainda é um jogador. Ele não joga. Ele é um jogador, mas não joga. Ele é um jogador, mas não joga, né? E às vezes pode ter um. Imagina se é uma Libertadores da vida, um campeonato importante. Muitos reservas não vão jogar. Não vão jogar nenhuma partida, a maior parte dos reservas. Quando é que tu vê a substituição de goleiro? Porque o time. É muito difícil, né? Exatamente, vai ter goleiro que, quem sabe, nunca vai jogar. Uhum. Então, o jogador pode não jogar nenhuma partida e pode jogar várias. Agora, uma partida vão ser quantos jogadores? O quê? Uma partida vai ser jogado por... Quantos jogadores? Mínimo... É que no mínimo 22, né? Só que a gente pode botar no mínimo 1, no máximo N, tá? Não precisa colocar 22. Tá? Mas se quiser, você poderia colocar. Eu vi muitas pessoas colocaram aqui mínimo 8, máximo 22. Só que não, na prática pode ter 23, 24, porque as substituições vão contar, né? Então, máximo N, mas não precisa botar exato aqui. Então tu não precisa botar necessariamente o número exato. 1 e N aqui já é suficiente. E aqui a gente viu aqui no texto, olha, que ele pode fazer gols e é necessário gravar o horário do gol, né?
Então, um jogador pode se conectar com uma partida e ele pode fazer um gol, né? Então, o horário do gol. Ó, ficou meio apertado aqui, né, meu diagrama. Vamos puxar um pouco para cá. Tipo quando o jogador faz o gol. Quando o jogador faz um gol, é um revezamento, né? E, professor, existe diagrama editável, tipo, para o usuário editar ele? Existem programas para isso. Só que eu não pedi por causa que é bem provável que a maior parte das pessoas com celular não conseguiria fazer, né? Mas tem no computador programa específico para fazer esse tipo de diagrama. Uhum. Tá? Vou botar aqui. Vai ficar mais claro. Tem um programa específico, só que ele não é obrigatório, né? Tu pode fazer. Tanto é que assim, tem. Depois vocês vão ver. Tem programas que não só fazem o diagrama, mas eles podem literalmente usar o diagrama para gerar o banco de dados para vocês automaticamente. Porque o diagrama, a gente chama, ele é uma linguagem formal. Ou seja, ele tem que ser feito dessa maneira específica, porque isso aqui tudo tem significado. Por a gente colocar essas cardinalidades, esses atributos, tudo nesse formato exato, a gente vai converter esse desenho depois para um banco de dados. E tem programas que podem literalmente converter do desenho e gerar o banco de dados automaticamente. Então agora ficou um pouquinho mais organizado. Tá? Então, beleza. Um horário do gol. O jogador pode jogar numa partida, ele pode fazer gol. Se tiver gol, vai estar aqui no horário do gol. Tá? Uma partida, um jogador pode tomar cartão, onde é necessário gravar-se. Então, se o jogador tomou o cartão, a gente vai guardar aqui qual foi o cartão. Então, ó, foi amarelo, foi vermelho. Então, o jogador pode jogar em partidas e ele pode fazer gol ou pode tomar cartão. Aqui a gente vai ter um campeonato, é organizado anualmente em edições, e cada edição acontece em um ano específico, né? Tá? Isso daqui é agora outra questão, né? Por quê? Um campeonato, pensa assim, o campeonato, né? Ele não tem, por exemplo, Libertadores. Quais são os times que jogam a Libertadores? Um bocado de time, professor. Mas é uma lista exata igual sempre cada vez? Eu vou. É. Eu já sei Não, um não é. bocado de nome do time que tá na Libertadores. E isso, cada ano Já mudam os sei um bocado de times. nome de. Ei, professor, muda, né? Porque às vezes ele tá na Série A, qualquer ano ele pode passar pra Isso, Série B, ele já não vai jogar o mesmo ano, né? exatamente. Então, o time não joga em um campeonato, o time joga em uma edição do campeonato. Por exemplo, os times da Libertadores de 2020 não são os mesmos times da Libertadores de 2021. O Grêmio jogou em 2020, não vai jogar em 2021. Então o time não joga. Do mesmo jeito é o Vasco, né, professor? É, mesma coisa. Então aqui a gente vai ter. O time vai jogar numa edição do campeonato. Tá?
Então, um time pode jogar em Agora, quantas edições do campeonato? por causa de campeonato. No mínimo 0, no máximo N, né? A gente pode ter times que vão participar em nenhum campeonato e times que vão participar em vários. Então, aqui vamos pegar. Então, uma edição vai ter participação de no mínimo 1, no máximo N times, né? Aqui vamos botar participa. Tá? Agora, aqui a gente já tem outra informação, né? Então, e cada edição tem um ano. Então, ano é um atributo da edição. Ano. Então, aqui, a lista de times vai ser a participação naquele ano. É necessário gravar uma classificação dos times, que é a tabela organizada por ordem descendente, decrescente de pontos de cada equipe, né? Cada vitória contabiliza 3 pontos e cada empate contabiliza 1, né? Então, aqui, cada edição vai ter um relacionamento com partidas. Vou botar aqui. Em uma edição vai ter, vou botar aqui, Ctrl V. A edição vai ter no mínimo um máximo N partidas. E uma partida de futebol, ela vai ser de quantas edições de um campeonato? Hein? Alô? Estão me ouvindo? Alô? Alô, voltei. Oi, professor. Qual foi a pergunta? Uma partida acontece em quantas edições de um campeonato? Uma ou várias, eu acho. Uma e uma. Imagina assim, uma partida, ó, vamos lá, Grêmio e Flamengo, que aconteceu dia 7 de junho de 2021. Ela pode Pode nunca mais acontecer. Nunca mais. A partida tem uma data. A mesma partida nunca mais acontece. A partida do dia 7 de junho de 2021 nunca mais vai acontecer. Então, sei lá, vai ter um jogo do Grêmio e do Flamengo hoje, vamos supor. Então, aqui, sei lá, Grêmio vai ser o mandante e o Flamengo visitante, ou seja, vai ser lá na Arena do Grêmio. E o Grêmio vai ganhar de 5-0, porque normal, né? Aí, então isso daqui vai ser num campeonato só, numa edição, vai ser no campeonato de 2021. Então aqui, a partida vai estar numa edição. Então como é que a gente vai saber, olha? Aqui. Então tá vendo agora? Que aqui a gente já consegue ter essa estrutura, tá? Porque depois, como é que a gente vai saber como um time é campeão? Porque a gente vai olhar em 2021, na edição de 2021, todas as partidas que aconteceram, a gente vai pegar cada time e vai ver ele mandante ou visitante, quem ganhou, né? Por exemplo, olha, quem foi o vencedor? E a gente vai calcular esses pontos. Então, e depois tudo isso a gente vai usar para o nosso banco de dados. Então, essa daqui seria a estrutura básica que a gente teria. Deu para entender como é que fazer isso? Sim, tá muito mais simples agora.
Sim, professor. Tipo, o que vocês vão ter que sempre olhar? É olhar o texto, primeira coisa, olha o texto e sempre que tu identificar quais são as entidades. Então, é bem simplesinho aqui. Deixa eu ver, alguém falou? Não consegue botar o microfone para funcionar? Tem um botãozinho, não sei se está vendo aqui na imagem, tem que apertar aqui para ativar o microfone, porque todo mundo começa com ele desativado. Aqui apareceu que tu estava tentando falar alguma coisa, mas não saiu o som. Não sei, eu acho que pode ser alguma coisa numa configuração do teu microfone. Bom, vai falando aqui que eu dá barulhinho quando tu fala, que daí eu consigo ouvir aqui e leio. Tá? Então, beleza, vamos pegar aqui, por exemplo, no WhatsApp de novo, na imagem, né? Sempre, como é que é fácil da gente sempre ver o que é uma entidade? Sempre vai ter aqui, olha, cada time tem um nome. Então, se o nome é algo que é tido por um time, nome é um atributo de time. Então, time é uma entidade. Um time tem uma data de fundação. Então, data de fundação é uma informação de time. Então, sempre que a gente vê um atributo, o atributo vai ser de uma entidade. Então, a gente vai lendo e vai vendo, opa, isso aqui é um atributo. Se ele é um atributo, ele tem que estar associado a uma entidade. E aí a gente vai criando as entidades, a gente vai fazendo passo a passo. Depois, quando ele falar, por exemplo, um jogador joga em uma partida. Daí tu tem uma entidade jogador e tu tem uma entidade partida, então tu tá falando, opa, então tem uma conexão de jogador com partida. Uma conexão de jogador com partida é sempre um relacionamento. Então a gente vai, o ideal é sempre primeiro ver, primeiro as entidades e os atributos, e depois tu vai perceber que ele vai tentar conectar entidades com outras entidades e a gente vai tentar tirar isso, né? Então aqui, tu botou muitas coisas genéricas, né? Tipo, um time vai ter pontos obtidos em cada jogo. Só que daí isso não... Realização dos jogos, estatísticas individuais, né? Isso daqui era algo que ficou meio genérico, né? Não ficou meio certo, né? E é a mesma coisa que também não existe uma entidade que tenha pontilhado. Entidade com pontilhado não significa nada num diagrama. Uhum. Mas a ideia é essa, tipo... Tem um diagrama, professor. Oi? É um diagrama. Diagrama é um desenho sempre, né? Então, é bem de boa a gente ver. Então, vamos olhar aqui a 8. Um berçário deseja informatizar suas operações. Olha, até aqui nessa frase, não tem nenhum atributo, né? Ele não falou. Um berçário tem um nome, um berçário tem um prédio. Ele não falou nada do berçário. Então, se ele não falou nada do berçário, berçário não é uma entidade. Ele só está dizendo, um berçário deseja informatizar suas operações, ou seja, a gente vai criar um programa para um berçário. Então, berçário não é uma entidade. É só a área da qual a gente vai criar o programa. Beleza, então, continuando. Quando um bebê nasce, algumas informações são armazenadas sobre ele, tais como nome, data do nascimento, peso do nascimento, altura, a mãe desse bebê e o médico que fez seu parto. Então, beleza. Qual que é a entidade aqui? O nenê. O nenê. Então, a criança. Então, beleza. Tu criou certinho. Aqui a criança. Olha, o que ele fala? Então, quais são os atributos da criança? O nome, a data. Nome tá aqui. Data de nascimento tá aqui. Peso do nascimento tá aqui. Altura tá aqui.
a mãe desse bebê e o médico. A mãe e o médico não apareceram aqui. Por que a mãe e o médico não apareceram aqui? Porque eles são entidades. Exatamente. Aqui, se eu fosse pegar, fazer por partes, tá? Lendo o texto, parece que mãe e médico vai ser um atributo. Tu poderia colocar aqui mãe e médico. Porque, opa, mãe é uma informação do bebê. Médico que fez o parto é uma informação do nenê. E estaria certo, até a gente continuar lendo. Então, quando ele fala aqui ó, que para as mães a gente tem que ter um controle que vai guardar o nome da mãe, o endereço da mãe, o telefone e a data de nascimento, então a gente vê que a mãe também é uma entidade. E se a mãe é uma entidade, ela não é um atributo. Então uma criança tem um relacionamento com a mãe. Tá? Uhum. Então a criança tem um relacionamento com a mãe. Então, certinho. A mãe vai ter um nome, um endereço, um telefone e uma data de nascimento. Tu botou ID nas duas, que tá ok. Um ID é um identificador único, né? Uma chave primária. Tanto é que se tu quiser sinalizar que esse ID vai ser a chave primária, tu até podia sublinhar. Só que não precisaria colocar um ID, né? No berçário, tu poderia colocar o CPF da mãe, né? A criança teria que ter um ID, porque a criança não vai ter RG e CPF no seu nascimento, né? Uhum. Mas a mãe poderia botar RG ou CPF. Beleza. Para os médicos é importante saber que o CRM, que é o Cadastro Regional de Medicina, o nome, telefone celular, aqui tu não colocou telefone celular, Ah, é, me esqueci. e a especialidade. Então, botou aqui a especialidade. Então, beleza. O que vocês fizeram aqui? Eu vi que várias pessoas fizeram o diagrama dessa forma aqui. Fizeram o parto como sendo um relacionamento ternário, né? Um parto, um nascimento, é um relacionamento que conecta um médico, uma criança e uma mãe. Que tá certo, funciona assim, pode funcionar assim. Mas não precisa ser desse jeito também. Então, lembra que a cardinalidade ela vai ser, então, dessa forma aqui, a gente vai ver por pares, né? Uma criança e uma mãe vão estar conectadas a quantos médicos, no mínimo e no máximo? No mínimo um ou vários. Isso, mínimo um ou vários. Uma criança, médico. uma criança e um médico vão estar conectados a quantas mães? No mínimo um. E no No máximo um também. Perfeito. Uma mãe e um médico vão estar conectados a quantas crianças? Pera, o quê? Fiquei confuso. Agora, um par, uma mãe e um médico vão estar conectados a quantas crianças? No mínimo um ou vários. No mínimo um ou vários, se nascerem gêmeos, né, por exemplo. Então, Uhum. vocês fizeram por um relacionamento ternário. Não precisava ser desse jeito. Isso aqui é uma forma e está correta, funciona. Vou mostrar então aqui uma outra possível forma. Tá? Tentar pegar aqui. Espera aqui. Vamos botar aqui. Você, Ctrl V. Criança. Mãe. E médico. Vou separar um pouquinho só.
Eu não vou colocar todos os atributos aqui só para mostrar a ideia, tá? Olha aqui. Tu pode... Tá? Então, por quê? Olha aqui no texto, né? Ele está falando, ó, que tem... o bebê tem uma mãe e o bebê tem um médico que fez o parto. Ou seja, ele está falando que a mãe se conecta no bebê e que o médico se conecta com o bebê também. Ele está falando que bebê se conecta com os dois. Então, aqui tu pode falar aqui, ó, a criança tem o médico que fez o parto, a criança tem a mãe. Então, ele está falando que a criança se conecta com os dois. Agora, vocês criaram um relacionamento que conecta os três. Que tu falou, a criança se conecta com o médico e com a mãe, o médico se conecta com a criança e com a mãe, e a mãe se conecta com o médico e com a criança. Vocês criaram um relacionamento que conecta os três num só. Tá? E não foi exatamente isso que foi pedido no enunciado. Funciona também. Isso é só para mostrar que tem mais de uma forma de resolver o problema. Só que essa forma que vocês criaram é uma forma mais complexa do que foi pedido. Assim seria mais simples de entender. Um médico faz o parto da criança, a criança é filha de uma mãe. Só isso. Ele não pediu para tu conectar o médico com a mãe. Ele só pediu para conectar o médico com a criança. Deu para entender a diferença? Entendi. Deu para entender a diferença dos dois? Uhum. Mas os dois funcionam, assim, tem mais de uma forma de resolver. Só que daí a forma que vocês criaram é uma forma mais difícil de resolver o problema. Essa forma aqui já resolveria. É, né? Ah. Beleza, então, questão 9. Aqui, essa questão 9, várias pessoas erraram por causa de se confundir. A questão 9 é para fazer um diagrama só. Que a B, C e D é só a separação dos textos para ficar mais simples e vocês irem fazendo parte por parte, né? Para não botar um texto inteiro só. E também para ficar fácil de corrigir, né? Porque daí, então eu vou olhar. Ah, beleza. A parte que está na A está feito certo. A parte que está na B não está feito certo. Então é mais um mecanismo para mim corrigir. Só que daí eu vi que teve pessoas que fizeram um diagramazinho para A, um diagramazinho para B e não conectaram eles. Só que a ideia é justamente que todos é um diagrama só. A, B, C e D é só para mim corrigir em partes e para vocês ir fazerem, para não precisar ler tudo de uma única vez, né? Para ficar mais separadinho. Então, teve pessoas que se fizeram 7 diagramas diferentes para cada uma das questões. Que daí não vai ficar certo. Tá? Vamos olhar aqui, então. Cada músico tem um número de CPF, um nome, um endereço e um número de telefone. Os músicos em início de carreira muitas vezes partilham de um endereço. E além disso, assume-se que cada endereço só tem um telefone. Beleza, o que a gente pode tirar de informação aqui? Que o músico é uma entidade e as informações são os atributos. E que cada músico compartilha o mesmo endereço, eu acho. Não é que cada música, eles podem morar no mesmo endereço. Só que olha aqui o que ele está falando. Olha esse trecho final. Cada endereço só tem um telefone. Ou seja, telefone é uma informação de quem? Do músico. Não, mas olha o que ele está falando. Cada endereço só tem... do endereço. E não só isso, ele fala ó, que múltiplos músicos, ó, músicos em início de carreira partilham de um endereço. E o endereço só tem um telefone. Ou seja, o telefone é da casa, não é do músico.
Então, endereço também vai ser uma entidade. Porque telefone é do endereço. É da casa. Tá, então vamos pegar aqui. Criar um novo slide aqui. A gente vai ter aqui músico. E a gente vai ter endereço. E acho que alguém entrou. Não. Tá. Então a gente vai ter músico e endereço. Quais são as informações de músico? CPF, nome. Endereço, número de telefone. Endereço, número, telefone, tá? Beleza, endereço, número de telefone, endereço, CPF, número... Opa, atributo aqui. Vai ter um músico, tem um nome, tem um CPF, ó aqui, número de telefone. Músico pode ter um número de telefone. Daí aqui ele fala, ó, que cada endereço também tem um número de telefone. O telefone fixo. E cada músico, os músicos às vezes podem compartilhar um endereço, né? Então, se os músicos podem compartilhar um endereço, a gente vai ter um relacionamento. Então, que é morar, né? Mora. Então, beleza, as cardinalidades, vamos pegar aqui. Um músico pode morar em quantos endereços no mínimo e no máximo? No mínimo um ou vários. Um músico pode morar em vários endereços? Não, pera, não. Por causa que ele tem que ter um endereço fixo também. E vai morar em um endereço, mínimo um, máximo um. Agora, aqui que a gente fala de ser compartilhado, ó. Um endereço moram quantos músicos? Um ou vários. Um ou vários. Beleza, então agora a gente pegou essa parte da A. Então, com a A, a gente fez essa partezinha aqui. Cada instrumento usado nos estúdios tem um nome e um código interno. O que a gente entende da B? Cada instrumento tem um atributo e uma chave primária. Tá, beleza. Então, e instrumento é o quê? É uma entidade. Uma entidade, perfeito. Então, a gente vai ter aqui instrumento. Vai ter, então, um nome, né? E um código. Um nome e um código que a gente vai botar aqui, que é a nossa chave primária, né? Então, um código. Então, código interno. Então, isso daqui a gente completou a B. Cada disco gravado na companhia tem um título, uma data e um formato e um identificador. O que a gente pode tirar daqui? Que o disco, o single, é uma entidade. E o Isso. título, data, um formato Os o atributos. negócio aí. Arranjo de atributo. Isso aí. Então, a gente tem aqui disco, né? E o disco vai ter... Então, o disco tem o quê? Um título. Uma data.
um formato e um identificador, e um ID. O identificador é a nossa chave primária. Beleza, e com isso a gente terminou a C. Cada música gravada na companhia tem um título e um autor. O que a gente entende aqui? Que uma música é uma entidade, o título, o autor são os atributos. Isso, beleza. A gente vai ter música aqui. Vou tentar diminuir um pouco o tamanho para senão não ficar tão grande. Aí, melhorou. Tá. Então, a música vai ter um título. E tem um autor. Então, beleza. Autor vai ser um atributo? Sim. A gente já não tem um músico aqui? Então, não. E quem é o autor? Quem é o autor? Eita, cachorro aí tá. Quem é que escreve as músicas? O autor? Pois é, mas o autor não é um músico? Sim. Então tem um relacionamento entre autor e música. Então, o músico escreve a Isso, música. o músico escreve músicas. Bem certinho. Músico escreve músicas. Agora vamos botar as cardinalidades. Ctrl-C, Ctrl-V. Um músico pode escrever quantas músicas? Uma ou várias. E nem todo músico escreve, né? Uma banda, sei lá, o guitarrista é obrigado a escrever músicas? Não. Então, mínimo 0, né? Máximo N. Nem todos os músicos escrevem. Tem músicos que só participam. Sim. Então, agora, uma música é escrita por quantos músicos? No mínimo um. Mínimo um, máximo. No máximo um também, né? Máximo vários. Tem músicas que são escritas por mais de uma pessoa. Ah, tá. Às vezes tu vai ver, por exemplo, olha, escrito por tal, por exemplo, uma banda de 5 pessoas. Quem sabe quem escreveu a música foi o vocalista e o guitarrista. Uhum. Então pode ter isso, tá? Cada músico pode tocar vários instrumentos. Cada instrumento pode ser tocado por vários músicos. O que a gente pode ver aqui? Que o músico tem uma relação com os instrumentos. Perfeito, exatamente isso. A gente vai ter aqui, um músico toca um instrumento. Vamos ver cardinalidades. Um músico toca quantos instrumentos no mínimo e no máximo? No mínimo um. E no máximo um também.
Não necessariamente. O vocalista toca um instrumento? Ele toca. Ou uma guitarra, por exemplo. Não, mas não sempre, né? É Ah, obrigatório? não. Quando não é obrigatório, quer dizer que o mínimo é zero. Entende? Não quer Uhum. dizer que ele não pode tocar. Ele pode, mas não é obrigatório. Nem todos os músicos tocam instrumentos. E não tem músicos que podem tocar mais de um. O cara toca guitarra e baixo e violão. Não tem, às vezes, um guitarrista que está no meio do show, ele troca a guitarra por um violão, por uma música mais lenta? Sim. Ou seja, o músico pode tocar mais de um instrumento. Uhum. Beleza, agora um instrumento vai ser tocado por quantos músicos no mínimo e no máximo? No mínimo um. Mínimo zero. Imagina, isso aqui são os Ah, é. instrumentos do estúdio. Quem sabe no estúdio vai ter uma flauta. E quem sabe as bandas que vão gravar disco no estúdio não tem ninguém que toca a flauta. A flauta tá lá, tá disponível. Mas ninguém é obrigado. E ninguém é obrigado. Exatamente. E a mesma coisa N, né? Então, máximo N. Então, o instrumento pode ser tocado por vários músicos. Por exemplo, uma guitarra, vários músicos que vão ir lá vão tocar a guitarra. Que esses são os instrumentos do estúdio que a gente está vendo, né? Cada disco tem um certo número de músicas. Cada música só pode estar em um disco. O que a gente vê aqui? Que o disco só tem uma. Pera. Que um disco tem uma ou várias músicas. Ou seja, é um relacionamento de disco com música, né? Sim. A gente tem que botar um relacionamento aqui. Um disco, a música é de um disco. Vou botar a cardinalidade, então. Uma música pode aparecer em quantos discos? Uma. Um Uma. disco. Então, uma música vai ser de um disco. Agora, um disco vai ter quantas músicas? Uma ou várias. Uma ou várias, perfeito. Então, beleza, e música é de um disco tem várias músicas. Cada música pode ter a participação de vários músicos, e cada músico pode participar em várias músicas. Então, o que a gente pode tirar daqui? Que música tem relacionamento com os músicos. Perfeito, perfeito. Aqui, músico. Então, a gente viu que músico pode escrever músicas, né? Mas ele também pode participar. Ele pode participar de uma música que ele não escreveu. Ele não pode ser convidado numa outra música. Não vem hoje em dia bastante música feat, né? Que tem participação de vários artistas. Sim. Ou seja, ele não escreveu, mas ele participou. E às vezes, justamente, o integrante da banda, sei lá, o baterista. O baterista não escreveu a música, mas ele participa na música, né? A não ser que ele seja o compositor também, né? Mas, então, um músico pode participar em quantas músicas no mínimo? Uma ou várias. Uma ou várias, perfeito. E agora, uma música pode ter a participação de quantos músicos?
mínimo um ou vários também. Um ou vários, perfeito. E beleza, então a gente completou. Cada disco tem um músico que é seu produtor. Os músicos podem produzir vários discos. Então, o que a gente pode tirar daqui? Que cada disco é produzido por um músico. Tá, então o que seria ser produzido? É a relação entre músico e disco. Exatamente, um relacionamento entre músico e disco. Então a gente vai ter aqui um relacionamento que é produz. Um músico pode produzir quantos discos? Um ou vários. Um ou vários, tá certinho. Um disco pode ser produzido por quantos músicos? Um ou vários também. Um ou vários, né? Não, aqui, ó. Cada disco tem um músico que é seu produtor. Ele tá falando, cada disco tem um músico que é o produtor. Então é um só. Um ou um. É. Um ou um. E com isso a gente termina aqui a nossa H. Agora ficou um pouquinho mais claro como é que tem que funcionar as coisas? Sim. Tá? Vamos olhar então aqui a comparação. Então tu falou que músicos moram em uma residência que tem um telefone e uma morada, tá? Essa morada, ele não fala em lugar nenhum sobre isso. Mas não... O que seria uma morada que tu colocou aqui? A residência. Tá, mas a residência já não é entidade? Nossa. Pois me esqueci agora porque eu coloquei isso. Morada que não faz muito sentido. Mas aqui a ideia de tu ter um músico morar em uma residência tá correto. Então tu já colocou, tu viu que residência tem telefone, então é uma entidade. Só que o que faltou aqui? Cardinalidades. Não colocou as cardinalidades. Músicos, tu botou certinho também, mas tu não botou os atributos. Tu não falou, tu botou só CPF, tu não botou o nome e o telefone dele que tá aqui, ó. Cada músico tem um número de CPF, um nome, um endereço e um número de telefone. Então, essas informações faltou colocar. Só colocou o CPF e a chave. Que tá, o de CPF tá certo. A chave poderia ser o CPF, mas pode ser algo separado também. Não tá errado isso daqui. Mas faltou o número de telefone e o nome do músico, né? Por enquanto, nossos músicos não têm nome. Tá? Então, isso aqui faltou ainda o atributo. Músicos tocam instrumentos, tá certinho. Os atributos, nome e chave, tá certo. Faltou cardinalidade aqui. Só faltou as cardinalidades, os numerozinhos, né? Faltou em tudo. Faltou em tudo. Mesma coisa. Então, músicos, olha aqui, tu já fez bem certo aqui também. Ó, músico participa em uma música. Só que aqui tu botou aquela questão do autor, né? E outra coisa, tu tá botando sublinhado. O autor, tu tá falando que tem duas chaves primárias. Tu tá falando que isso aqui é uma chave primária composta. Tu tá falando que a música é identificada pelo título e pelo seu autor. Tu tá falando que as duas juntas formam uma chave primária. Que eu não sei se era isso que tu quis fazer aqui. Ou só tu eu nem sei eu nem sei o que quis fazer aí também. Que aqui eu acho que tu quis dizer que são atributos únicos, né? Só que ser um atributo único não quer dizer que vai ser sublinhado. Por exemplo, se tu tem um músico que tem um RG, um CPF, tu não vai sublinhar os dois porque eles são únicos. Tu vai sublinhar um deles só que vai ser a chave primária. Tu não sublinha tudo que é único, tá? Isso é só uma observação. Uhum. E aqui a gente viu que o autor é um músico, então ao invés de tu ter aqui autor como um atributo da música, teria que ter então
autoria, né? Um músico escreve uma música, né? Faltou esse relacionamento no lugar aqui de autor, mas até aqui tá certo. Músico produz álbum, tá bem certinho, que aqui, ó, músico produz álbum, só faltou a cardinalidade. Músico participa em música, tá bem certinho, músico participa em música, certo? E álbuns pertencem, músicas pertencem a álbuns, que tá bem certinho. Então a música é de um álbum, tá certo? Então se tu for ver teu diagrama, ele tá uns 85, 90% certo. Então, tanto é que se a gente for ver aqui a correção, deixa eu pegar aqui, Marcos aqui na correção, essa questão 9, ó, eu dei 0,75 ponto para ti. É 0,75, mas valia 0,83, né? Porque são 12 questões. Ou seja, te dei quase 90% do valor da questão aqui. Então, tipo, tá quase certo. Tá, tipo, 90% certo. Só faltou as cardinalidades e faltou um relacionamento aqui. Mas tá quase Sim. certinho. Foi muito bom o diagrama. Foi um diagrama muito bom. Mas já passamos do nosso horário. 11h40 já. Então, acho que vamos encerrar aqui. Na próxima aula, eu continuo a correção das duas últimas. Tá bom. Tá, pessoal? Tudo certo? Então, eu vou parar a gravação.